A história da Nokia é muitas vezes apresentada como uma simples queda, mas na realidade é muito mais do que isso. É uma das maiores lições estratégicas da história empresarial moderna, porque envolve visão, execução, domínio global, erros internos e uma incapacidade de adaptação num momento crítico da tecnologia. Para perceber verdadeiramente o que aconteceu, é necessário voltar ao início, muito antes da tecnologia, muito antes dos telemóveis, numa altura em que ninguém imaginava sequer a existência de comunicação móvel. Em 1865, na Finlândia, Fredrik Idestam fundou uma pequena fábrica de pasta de papel, utilizando a abundância de recursos naturais do país, especialmente a água, essencial para o processo industrial, numa época em que a Europa estava a entrar numa fase de industrialização acelerada. Durante décadas, a Nokia foi apenas uma empresa industrial tradicional, sem qualquer ligação à tecnologia, operando num setor completamente diferente daquele que a tornaria famosa no futuro. Ao longo do tempo, a empresa começou a diversificar-se, entrando primeiro no negócio da borracha, onde produzia produtos como botas e outros bens industriais, e mais tarde na produção de cabos elétricos, acompanhando a evolução das infraestruturas elétricas na Europa. Esta diversificação levou à criação de um conglomerado, algo comum na altura, onde uma única empresa operava em várias indústrias, mas sem um foco estratégico claro. Foi apenas no século XX que começou a surgir a base da transformação que viria a definir o futuro da Nokia, quando a empresa começou a investir em eletrônica e a explorar o potencial das telecomunicações. Nos anos 80, o mundo começou a mudar rapidamente, com o desenvolvimento das redes móveis e a crescente necessidade de comunicação sem fios, criando uma oportunidade completamente nova no mercado global. A Nokia foi uma das empresas que melhor percebeu essa mudança e decidiu apostar fortemente nesse setor, numa altura em que muitos concorrentes ainda não tinham uma estratégia clara. Nos anos 90, essa aposta começou a dar resultados, com a empresa a lançar telemóveis mais acessíveis, mais simples e mais fáceis de usar, direcionados não apenas para empresas, mas para o público em geral. Este foi um dos momentos mais importantes da história da Nokia, porque mudou completamente o mercado, transformando os telemóveis de um produto de nicho num produto de consumo massivo. A estratégia da empresa baseava-se em 3 pilares fundamentais: simplicidade, fiabilidade e preço acessível, algo que a maioria dos concorrentes não conseguia combinar com a mesma eficácia. Os dispositivos da Nokia tinham interfaces intuitivas, eram extremamente resistentes e funcionavam de forma consistente, o que criou um nível de confiança muito elevado entre os consumidores. Em 1998, a Nokia ultrapassou a Motorola e tornou-se a maior fabricante de telemóveis do mundo, marcando o início de um período de domínio global que duraria vários anos. No início dos anos 2000, a empresa estava no auge, com presença em praticamente todos os mercados do mundo, e com uma capacidade de produção e distribuição impressionante. Modelos como o Nokia 3310 tornaram-se icônicos não apenas pela sua popularidade, mas pela sua reputação de durabilidade, sendo frequentemente descritos como praticamente indestrutíveis. Este tipo de produto reforçou ainda mais a imagem da marca como sinônimo de fiabilidade, algo que se tornou uma das suas maiores vantagens competitivas. A confiança dos consumidores era tão forte que muitas pessoas compravam Nokia sem sequer considerar outras opções, criando um ciclo de crescimento contínuo. A empresa beneficiava de economias de escala, margens elevadas e uma posição dominante que parecia impossível de desafiar.
Em 2007, a Nokia atingiu o seu ponto máximo, controlando cerca de 40% do mercado global de telemóveis, um nível de domínio extremamente raro em qualquer indústria. Mas foi exatamente nesse momento que surgiu a maior ameaça à sua liderança, uma mudança que a empresa não conseguiu antecipar nem responder a tempo. Nesse mesmo ano, a Apple apresentou o primeiro iPhone, um dispositivo que não era apenas um telemóvel, mas uma nova forma de interação com tecnologia. O iPhone eliminava os botões físicos, introduzia um ecrã tátil de grande dimensão e colocava o software no centro da experiência do utilizador. Mais importante ainda, o iPhone introduzia o conceito de ecossistema, onde aplicações, serviços e interface estavam integrados de forma fluida. A Nokia, no entanto, não reagiu de forma adequada a esta mudança. Internamente, muitos executivos acreditavam que o modelo tradicional ainda era superior e que os consumidores não iriam adaptar-se a uma interface totalmente tátil. Além disso, a empresa estava fortemente investida no Symbian, o seu sistema operativo, o que criou uma resistência interna à mudança. Este é um dos pontos mais críticos da história da Nokia, porque não se tratou de falta de tecnologia, mas sim de decisões estratégicas erradas. Enquanto isso, outras empresas começaram a perceber o potencial do novo paradigma. A Google lançou o Android em 2008, criando um sistema operativo aberto que rapidamente foi adotado por vários fabricantes. Empresas como a Samsung aproveitaram esta oportunidade para ganhar espaço no mercado, lançando dispositivos cada vez mais avançados. O mercado começou a mudar rapidamente, deixando de ser centrado apenas no hardware e passando a ser dominado pelo software e pelos ecossistemas. A Nokia encontrou-se numa posição difícil, porque o Symbian não conseguia competir com as novas plataformas. Era um sistema complexo, difícil de atualizar e pouco atrativo para desenvolvedores, o que limitava a criação de aplicações. A empresa tentou modernizar o sistema, mas o processo foi lento e ineficaz. Enquanto isso, os concorrentes continuavam a inovar, a lançar novos produtos e a conquistar utilizadores. Em 2011, a Nokia tentou uma mudança radical, fazendo uma parceria com a Microsoft e adotando o Windows Phone como principal sistema operativo. Esta decisão foi vista como uma tentativa de reposicionamento, mas trouxe novos desafios. O Windows Phone não tinha a mesma aceitação que o Android ou o iOS, e a falta de aplicações limitava o seu crescimento. Apesar de alguns dispositivos bem recebidos, como a linha Lumia, a empresa não conseguiu recuperar a sua posição no mercado. As vendas continuaram a cair, a cota de mercado diminuiu e a confiança dos consumidores enfraqueceu. Em 2013, a Nokia tomou uma decisão histórica ao vender a sua divisão de telemóveis à Microsoft, marcando o fim de uma era. A empresa que durante anos dominou o mercado global deixou de ser relevante nesse setor. No entanto, a Nokia não desapareceu completamente. Reinventou-se e voltou a focar-se nas suas competências principais, especialmente nas redes de telecomunicações e na infraestrutura tecnológica. Hoje, a empresa é um dos principais players no setor de redes móveis, incluindo tecnologia 5G, e continua a gerar receitas através de licenciamento de patentes. Embora o nome Nokia ainda seja usado em telemóveis, esses dispositivos são atualmente produzidos por outras empresas sob licença. A história da Nokia é um exemplo claro de como o sucesso pode levar a erros estratégicos.
Mostra que mesmo as empresas mais fortes podem falhar se não se adaptarem às mudanças do mercado. Demonstra também a importância do software e dos ecossistemas na indústria tecnológica moderna. E acima de tudo, deixa uma lição fundamental: no mundo dos negócios, não ganha quem é maior, ganha quem se adapta mais rápido.